Olá, está começando mais um ACS na TV com os nossos convidados especiais, Frederico Cidral, coordenador do Comitê de Gestão de Pessoas da Associação Comercial, e Paulo Queija, consultor e facilitador do comitê e também representando a BRH. Sejam muito bem-vindos, é uma honra ter vocês aqui no nosso estúdio. Prazer é nosso por estar aqui nesse programa maravilhoso, representando essa instituição tão maravilhosa que é a Associação Comercial, fazendo um trabalho agora que a gente vai falar para o pessoal, que vai trazer muitas coisas boas, né, Fred, pro pessoal? Isso aí, nós que agradecemos, Júlio, o convite, né, por vir trazer um pouquinho do comitê, explicar para o nosso público aí, o comitê, o que vai ser. Então, nós que agradecemos a participação no programa. Então, já começo com uma pergunta importante, que é realmente essa novidade na Associação Comercial de Santos, o recém-criado Comitê de Gestão de Pessoas, que vai envolver muito os associados também e os colaboradores. Gostaríamos que você explicasse um pouquinho mais como que vai funcionar, o que é o comitê. Legal. Para iniciar, realmente, a Associação Comercial sempre está na frente, né, com os projetos. Isso foi uma ideia do presidente Mauro Samar, conjuntamente com o diretor executivo Adalto, que pensaram em criar esse comitê para realmente ter uma interação maior entre as empresas, entre os associados e focado em gestão de pessoas, que é hoje em dia, se a gente falar em qualquer empresa, o foco realmente estão nas pessoas, né? Eu sou professor, eu dou aula para alunos universitários e a gente vai... O que é uma organização? Uma organização é um conjunto de pessoas para executar um serviço ou um produto. Então, as pessoas, elas são muito importantes. E eu acho que o comitê, ele vem de encontro a isso, a gente trabalhar dentro da associação comercial com as empresas e o foco realmente são as pessoas. Então, todas as empresas associadas vão ter a oportunidade de integrar com um participante, um membro no comitê, onde iremos discutir vários assuntos voltados à gestão de pessoas. E esse comitê vai ser algo colaborativo, não é algo que veio pronto. Então, juntamente com os membros das empresas, a gente vai definir toda a estratégia, toda a estrutura do comitê, que realmente vai iniciar a partir de abril agora. Perfeito. E Paulo, como consultor e facilitador desse novo comitê, quais são os objetivos dele? O que vocês podem contar para a gente? Esse vai ser um desafio. Apesar de atuar bastante tempo nessa área, o nosso desafio é trazer essa variedade de associados com características dessas empresas para que eles desenvolvam, né, através da própria entidade, como um meio, né, de trocar informações sobre a gestão de pessoas. Como disse o Fred aqui, a gente só faz a empresa acontecer com as pessoas. Então, como é que eu faço para estimular essas pessoas, integrar essas pessoas no processo, fazer com que elas tenham mais produtividade, dar assistência a elas? Enfim, se a gente falar aqui, vai dar horas só do que a gente pode fazer. Então, todo esse escopo, ele está envolvendo, então, o objetivo do comitê. Existe uma frase que diria sobre ele, mas uma frase não é suficiente. É muito mais uma missão, né, Fred? Uma missão que a gente tem de ajudar essas empresas a terem uma visão mais sistêmica da gestão de pessoas. Acho que ficaria mais claro nesse sentido. E, Fred, o que vocês esperam com a criação do Comitê da Gestão de Pessoas? Quais são as expectativas a curto, médio e longo prazo? Eu acho que a primeira expectativa nossa realmente é o desenvolvimento das empresas da associação, que fazem parte da associação comercial, através do Comitê de Gestão de Pessoas. O Paulo falou, você tendo realmente as empresas, tendo a interação, as trocas de informações, você criando esse vínculo, e aí as empresas elas vão se desenvolver e voltado com essa parte de gestão de pessoas. Porque dentro do gestão de pessoas, você tem várias linhas, né? A gente pode falar de recrutamento e seleção, desenvolvimento, treinamento, avaliação de desempenho, feedback. E nem todas as empresas estão com essas temáticas avançadas. Então, a gente pode trabalhar isso e isso vai ajudar o desenvolvimento das empresas. Outra questão são as trocas, né? As trocas de informações, isso é fundamental. Porque eu estava até comentando contigo antes. Hoje a associação comercial era dividida por câmaras setoriais, que são empresas de setores separados. Você tem o pessoal do café, o pessoal do logística. Você tendo um movimento onde todas as empresas podem se reunir
dentro do Comitê de Gestão de Pessoas, as trocas serão muito maiores, não somente pelo setor, mas também como um contexto geral. Então, eu acho que realmente o desenvolvimento das empresas será o nosso grande expectativa para médio e longo prazo. E, Paulo, o Fred ele já comentou um pouquinho como vai funcionar o comitê, mas tem alguma outra coisa que faltou que a gente pode colocar também na parte do funcionamento nessa pergunta? Então, por exemplo, nós teremos alguns encontros do grupo, né, que o grupo vai se reunir para que a gente converse sobre essas... A gente traz uma ideia e dessa ideia a gente constrói junto com o grupo. A partir daí, o meu papel vai ser facilitar o processo, ajudar, e também ser uma ponte para trazer, através de entidades e tal, e de parceiros. Por exemplo, o grupo acha necessário falar de um assunto e trazer um especialista sobre isso. Então, o nosso papel é buscar alguém que possa contribuir junto às necessidades desse grupo, que muitas vezes são parecidas. Mesmo que os sistemas estejam, o que a gente chama de subsistemas, né, das empresas, que é o recrutamento e seleção, desenvolvimento, estejam em níveis diferentes, as dores são muito parecidas, né? E o que vai estar em níveis diferenciados aí? E a troca do próprio grupo, do que cada um faz, também pode ser um mote, desde que o grupo aceite fazer isso, eu acho interessante. Então, nós vamos ter a troca em si do que cada um faz ou do que cada um precisa e a busca também de alternativas do que se trazer para esse pessoal. Então, nós estamos pensando em fazer eventos que sejam pilares, né, de assuntos que sejam mais comuns a todos, para que a gente traga também grandes especialistas para que dê luz, né, que dê informação para esse grupo para que eles possam aplicar no dia a dia de seu negócio, que é o mais importante. Então, sobre os eventos, os associados podem esperar por bastante eventos, principalmente com os especialistas. Sim, essa é uma das... Como a gente vai construir em conjunto com o pessoal, essa é uma das ideias. Então, se a gente está levantando essa bandeira, se o grupo falar assim, opa, é isso que a gente quer, em cima disso que vai acontecer, e a associação comercial está totalmente aberta para que isso aconteça. Acho que dentro do comitê teremos vários encontros com especialistas, vamos trabalhar isso. Mas também a ideia é também trazer eventos maiores, que acho que uma vez por semestre trazer um evento maior, onde você consiga trazer até o colaborador, trazer os gestores, podemos fazer um evento de liderança. Aí a gente vai discutir dentro do comitê, definir os temas que a gente acha que seja cabível aí para o momento e trazer pessoas para trabalhar esses eventos grandes. Muito obrigada pelas respostas e agora nós vamos para um intervalo e logo, logo voltamos. Estamos de volta no ACS na TV com os nossos convidados especiais, Frederico Cidral e Paulo Queija. Nós estamos falando sobre o novo comitê da Associação Comercial de Santos e vale agora falar sobre o Seminário Internacional Universidade e Empresa. Nós tivemos esse evento em outubro de 2022 e foi nesse evento que foi criado o Banco de Talentos. E aí o que a gente quer saber agora é, o Comitê de Gestão de Pessoas fará um trabalho no Banco de Talentos? Então, eu vou falar. Você já teve... Então, a gente, quando nós fizemos o trabalho lá, porque fui eu que encabecei o trabalho de execução, né? A ideia veio da associação e nós abraçamos aí. Primeiro foi criar esse banco. A ideia mesmo é ampliar o banco para os próximos momentos. Nós conversamos em reunião sobre isso de preparação, que faria muito sentido que o comitê fizesse essa ampliação. Mas a parceria, nesse caso, aconteceu grande com a Câmara de Instituições de Ensino. Porque, neste caso, quando houve o Banco de Talentos ali,
era para trabalhar, vamos chamar de mão de obra, de estagiários, de profissionais dentro dessas instituições. E faz muito sentido continuar sendo dessa forma, porque é dali que a formação é feita, dali que pode ser o caminho entre o comitê, levantando as necessidades da empresa, né, e passando para a própria Câmara, olha, o pessoal está pedindo isso, e as próprias universidades fazendo adequações em currículos, fazendo mudanças, enfim, trazendo aquilo que eles podem, que é de melhor, que é a educação, para ajudar essas próprias empresas para que elas cresçam. E aí, sim, dentro do comitê, conversar de que maneira nós vamos fazer essa junção de informações para ampliar. Eu me lembro que a diretoria falou para a gente que quer ampliar esse trabalho do Banco de Talentos. A gente ainda não tem essa informação, porque isso ainda vai ser construído nos próximos passos. Mas é realmente um trabalho em conjunto, né? É realmente pensando todo mundo no melhor e trazendo o melhor caminho para os associados e os seus colaboradores também. Perfeito. E aproveitando que nós estamos falando sobre talento, existe uma grande troca e uma ideia de uma grande troca entre os RHs das associadas. O que vocês esperam com esse processo? Vamos lá. Vou até falar um pouco de talento, né? Você falou de talento. Muitas empresas não aproveitam os seus talentos, né? Elas acabam não enxergando. Eu acho que é importante, e até trabalhar isso no banco de talentos, as empresas conseguirem identificar dentro do seu quadro de colaboradores, somente quem são aquelas pessoas que estão desenvolvendo. Então, isso aí também pode ser um trabalho para ser utilizado no banco. Voltando para a parte de troca de experiências, eu acho que isso aí vai ser realmente o foco do Comitê de Gestão de Pessoas. Além do ganho de conhecimento. Né? Isso, como o Paulo falou. Essa troca de experiências é o que vai levar esse comitê. Porque não adianta nada nós chegarmos lá, eu, o Paulo, com a expertise que ele tem dessa área de gestão de pessoas, e trazer e ser algo realmente que seja colocado sem ter a colaboração, sem ter a participação, não serve nada. Isso é uma coisa que eu falo bastante bem para meus alunos. Eu não estou aqui, eu só falando para vocês. O compartilhamento de ideias, o compartilhamento de conhecimento é muito importante. Então, no comitê, acho que vai ser isso. Esse vai ser o nosso principal ponto para ser trabalhado entre os representantes das empresas. Comprometimento é uma coisa que a gente fala muito, eu também, dando os treinamentos, falo assim, não adianta a gente exigir da nossa equipe ou pedir para os nossos colaboradores o comprometimento se nós não nos comprometemos com as fontes ou com as maneiras, com os lugares onde a gente pode buscar essa informação e a prática. Com relação aos RHs, eu como representante de uma entidade que agrega RHs, que é a BRH, a gente sempre tem trabalhado isso. E na associação o mote foi o mesmo. Quando eu conversei com eles lá, a gente estava conversando e tal, a gente tem que trabalhar esse pessoal. Por quê? Porque a gente tem que trazer o pessoal da área de RH para essa discussão, porque são eles que sabem o que está acontecendo. Porque eles são um canal junto à direção deles, a gerência, o operacional. E aí eles vão entender que o papel deles e as próprias empresas, e aí vale um recado para o pessoal, é assim, valorizem o RH de vocês. Porque se vocês não fizerem essa valorização e estimular para que eles possam sair no horário que seja de trabalho para participar de uma atividade dessa, não vai ter troca. Né? E aí a gente fica com a nossa região um pouco atrás aí daquilo que é de mais de ponta, o que está acontecendo aqui do ladinho, que é São Paulo. Que o pessoal sai da empresa para discutir, para conversar e trazer as novidades para a empresa. E não precisa ir para São Paulo. Tem aqui, né? Exatamente. Perfeito. E, Paulo, existem muitas tendências no meio corporativo. Parte do recrutamento, da seleção, treinamento, desenvolvimento. O mercado, ele muda rapidamente. Então, as coisas também vão mudando ao mesmo tempo. Essas pautas vão ser trabalhadas dentro do comitê também? Óbvio, né? Se você falar da inteligência artificial hoje, o que isso vai fazer de diferença, né? Agora, com a carta colocada, com um manifesto feito por grandes líderes, colocando que vamos parar um pouquinho para criar... 6 meses. Para dar uma segurança. Porque, assim, é algo muito novo até para as pessoas que são de ponta. Porque eles não sabem o que pode acontecer. Agora, eu vou dizer para você, o que vai acontecer com a questão do pessoal, dos talentos? Já está acontecendo. Aquilo que é muito mais operacional começa a perder o sentido. Não digo operacional, até na parte de você de carregar as coisas, né? Porque se você fala de parte portuária, de logística, também está se perdendo isso. Você pega um equipamento agrário que vai coletar ou vai cortar uma cana, que você coloca o equipamento lá e ele faz toda a coleta sem um operador,
quando eu fui fazer um trabalho no interior de São Paulo, pelo Sebrae, e tinham 500 pessoas por cada local, e aí tinha um trabalho social, não tem mais isso. Esse pessoal teve que ser realocado e repreparado. Isso vai criar mais crises sociais. E crise social gera um problema sério, porque você tem baixa de renda, baixou a renda, não tem consumo. Então, as empresas, eu vou entrar no ponto, se a gente for pensar no ESG, que é um ponto que a gente vai trabalhar bastante também, e a gente pretende trazer isso para o comitê, que é o social, né, que é o S, a gente tem que fazer algumas coisas. E ficar esperando que o governo, que as entidades... Não, nós como empresa, junto com as demais, precisamos fazer alguma coisa. E o comitê pode, se os membros quiserem, também trazer soluções para isso. Porque a associação está super aberta para agir nesse sentido. Só que ela precisa saber o que os associados querem. Eu acho, né, pelo menos. Eu acho que a gente até pode entrar um pouquinho mais nessa parte de ESG, porque como você comentou que o comitê também vai ali estar à frente, eu acho que vale a gente comentar um pouco mais nessa entrevista sobre essa parte. Sim, sim. Fred, tem também uma parte da tecnologia que o próprio Paulo falou, que é a questão também da inteligência artificial, tem a gamificação também, que está em alta. São várias tendências nesse meio tecnológico, que também isso muda a todo momento. Você pode comentar um pouquinho sobre essa parte para a gente? Lógico. Eu estava até lendo essa semana sobre inteligência artificial, né? O Paulo já falou da carta de manifesto, que até para a área de recrutamento e seleção, que a inteligência artificial vai ajudar muito a você fazer o link do candidato que você está precisando, né, da pessoa, você vai pôr lá, realmente tem que descrever muito bem a função dela, e vai encontrar o currículo para você muito mais fácil. Então, a parte de recrutamento e seleção com a inteligência artificial vai ser muito... E aí fora as outras ferramentas, né? Hoje, o chat agora, que veio como novidade. Tem muita coisa. Então, a tecnologia, ela vem realmente para auxiliar. A única coisa é a preparação dos colaboradores voltados a isso. Eles têm que realmente saber que a mudança de paradigma, a mudança de profissões e tudo mais, tem que realmente aprender, saber como que lidar com isso. E as ferramentas hoje tecnológicas para a gestão de pessoas, feedbacks online, programas de avaliação de desempenho do colaborador, de acompanhamento do colaborador, é muito grande. Tem muitas empresas surgindo aí. Eu acho que também vai ser uma ferramenta muito importante de ser apresentada no comitê e realmente que os associados enxerguem isso como uma melhoria para o setor e realmente a produtividade, o acompanhamento de perto do colaborador. É fundamental para uma gestão de pessoas eficiente. Muito obrigada e logo, logo voltamos para o nosso último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje os nossos convidados especiais, Frederico Cidral, coordenador do Comitê de Gestão de Pessoas, e Paulo Queija, consultor e facilitador do comitê, representando a BRH. Paulo, outro assunto que é muito importante nessa jornada do RH é sobre a questão do híbrido e do presencial, do home office. Muito se fala sobre isso, algumas empresas estão voltando, outras estão ficando. O comitê também vai trabalhar essa parte, até porque acredito que muitos RHs acabem conversando, os associados também, para entender o que se encaixa dentro de cada setor. Eu acho que faz sentido. Como a gente disse que é o próprio associado que estiver presente que vai definir as pautas, eu acho que cabe a mim, como facilitador do processo, dizer assim, olha, lembre disso aqui, ó. Esse é um ponto, isso aqui é importante. A questão dessa caminhada para o home, para o presencial e para o híbrido, foi um forceps que a gente teve aí da pandemia, e a gente gerou um outro problema, né, que é a questão das doenças ocupacionais psicológicas, né? E fora as articulares, né, de físicas, mas as de comportamento estão muito fortes. Hoje, como eu brinco, nossa, o burnout antigamente era para estudar, hoje é facinho, né? O cara já sabe que a pessoa tem burnout mesmo. E burnout, para quem não sabe, é uma doença, é uma síndrome que é psicológica, comportamental, que é figurada somente no trabalho.
não é fora do trabalho. Então, é uma doença ocupacional que tem os seus encargos. Eu estou falando com o Fred porque o Fred representa uma empresa da área de saúde e segurança do trabalho. Então, se eu estiver mentindo, ele já me dá o aval aqui direto, brincando, né? E, na verdade, é isso. Tem uma discussão de várias coisas nesse sentido, por exemplo, na área de saúde ocupacional, que devem entrar nesse comitê. Por quê? Porque, assim, eu posso ter uma questão burocrática para ser feita, mas a questão prática e comportamental. Como é que eu trabalho a minha equipe de fato? Porque eu estou cheio de problema na empresa, seja no presencial, seja no home, seja no híbrido. E o que é melhor? Porque quando as pessoas colocaram, né, as empresas colocaram as pessoas em casa, foi o office dentro do home, não foi um home office. E você colocou as pessoas lá, por mais que você tenha colocado cadeiras e tal, as pessoas não foram preparadas para isso. E foi ela, a família inteira, que foi para casa. Então, quando você volta agora, eu posso estar sentindo falta da família, eu posso estar sentindo um vazio lá dentro, eu posso estar tendo problema de propósito. Isso está acontecendo muito. E as pessoas mais novas de idade, que já tinham um pensamento diferente, quando olham hoje o mercado, eles têm um comportamento diferente. Então, qual é a média de idade dos teus funcionários? Qual é o comportamento que acontece na tua empresa, ou nesse grupo de empresas, ou no outro? Tem muitas peculiaridades a serem trabalhadas. E eu vou trazer outro ponto, Paulo, que acho que é importante, que surgiu já uma discussão sobre isso, né? Empresas que migraram totalmente para o home office enxergaram que perderam um pouco da criatividade, da troca de experiência que a gente está falando agora, e acabaram retornando por conta disso. Também acho que isso é importante. E o burnout, eu vou falar para você, ainda não tem um CID específico de burnout, entenderam? Então não tem. Não tem o CID. Eles estão identificando, mas não tem o CID como doença. Surgiu, Então a gente não define hoje como um problema dentro... Como uma doença ocupacional. Isso, como burnout. Burnout ainda não está definido como um CID. Olha que interessante. Apesar de ser uma doença ocupacional na sua origem... Ainda não tem. Como tecnicamente você não identifica mais, porque as discussões hoje dizem que não é mais enquadrado como. Isso, ainda E tem um ponto bem importante nessas discussões que a gente comentou, que tem o home office, o híbrido, é porque as associadas, elas geralmente era o que a gente estava conversando antes. Tem um setor específico, então os associados têm as câmeras e tem vários setores parecidíssimos. Então, as trocas de experiências, elas vão acabar se encontrando. E vão ser diferentes, né? Porque você tem o setorial, quando eu vou falar de marítimo, por exemplo, eu estou falando no mercado. Quando eu falo de pessoas, eu vou estar com uma medicina saúde ocupacional, vou estar com o cara da tributarista, estou com a agência marítima, com o despachante, com o café. O que vai mudar são características do tipo de trabalho, mas a origem do comportamento é a mesma. Talvez ou seja, se encontre. A necessidade é muito parecida. Sim. Eu vou ter características de algumas câmaras. Por exemplo, dificuldade de achar pessoas qualificadas para aquele tipo de trabalho. Mas dificuldade para achar líderes é muito comum a maior parte, dependendo do nível de liderança. E aí o que eu tenho que preparar no sentido comportamental, não só técnico. E isso é uma coisa muito mais abrangente, porque tecnicamente tem curso pela internet, traz um técnico, o pessoal do café faz um monte de trabalho na associação comercial. E como é que eu faço com um cara que não sabe lidar com o funcionário? Que ele rapidamente subiu para uma posição de liderança. Isso é um problema que, desde que eu comecei, já era muito forte. Sim. Hoje, então... Mais ainda. Eu não comecei ontem, né? Um pouquinho antes. Já tem muita coisa sobre isso. Sim. Então, a gente tem que trabalhar esses aspectos também na comissão, né? No comitê. Perfeito. E a Associação Comercial de Santos tem uma plataforma exclusiva, que é o ACS Academy, com mais de 1.000 cursos em 42 categorias diferentes. E os associados têm todo esse suporte para os seus colaboradores. O comitê também vai entrar nessa parte, com os cursos para RH? Sim, acho que isso aí vai... Provavelmente, muitas empresas ainda não conhecem, né, o Academy, Access Academy. Então, acho que através do comitê vai acabar entendendo, entrando a fundo, sabendo quais os cursos que tem. E tem uma surpresa aí, né? A CS vai disponibilizar 2 cursos para os associados, né? E aí a gente vai trabalhar isso também dentro do comitê, esses cursos para os associados da CS. Perfeito. E Fred, os encontros começam nos próximos dias. Já temos alguma data? E o que as pessoas, os associados que ainda não se inscreveram, podem fazer se assistir esse programa e achar que devem se inscrever? Legal.
Vou falar para a câmera lá, Pode para os falar. associados lá. A gente deve fazer a primeira reunião agora em abril, na segunda quinzena de abril, deve iniciar o comitê. Eu estava vendo, já tem 25 empresas que já enviaram os membros, já estão cadastradas, então ainda estão abertas as inscrições. Então, se você ainda não indicou o setor de RH, algum colaborador que pertence à gestão de pessoas da sua empresa associada da associação comercial, é só entrar no site lá, escrever lá no busca, lá, comitê, que já vai aparecer o link de inscrição, e aí você pode entrar e inscrever o seu colaborador, um membro da sua empresa, para participar conosco no Comitê de Gestão de Pessoas da Associação Comercial. E eu vou dar uma sugestão. Você está vendo aqui o programa, sua empresa não é associada à associação comercial e achou interessante isso, então você vai lá, se associa. Esse é um plus que nós temos ali. Tem muita coisa que a associação comercial faz. A questão das câmaras, são câmaras que discutem, debatem e fazem ações específicas para o desenvolvimento daquele grupo, né, e o crescimento. Além disso, então, participar do comitê, e é só se inscrever no comitê depois que entrar como associado da Associação Comercial de Santos. Bom, muito obrigada pela participação de vocês, Fred, Paulo. É sempre bom ter essa troca de experiências e de informação também. Esperamos que vocês voltem e nós estamos muito animados para esse novo comitê. Muito obrigado também. Eu que agradeço, Júlia. E assim que o comitê estiver realmente iniciado, vamos trazer informações, né, novamente para os associados, como que está indo esse comitê. E assim também, quando tiver um grande evento, a gente avisa você. Perfeito. E esperamos vocês para o próximo Acesse na TV. Tchau, tchau.